Esse primeiro turno da eleição chilena é um baita recado para a eleição do Brasil do ano que vem. Se a gente olhar para a América Latina, por exemplo, a Argentina, você acha que a imprensa tratava o Milei como um moderado ou como um radical? A mesma coisa acontece com o José Antônio Cast. O Jair Bolsonaro não preciso nem falar para vocês, né? E se a gente for para a Europa, ainda tem vários outros recados. O Chega, que não tinha representação no Parlamento Europeu, agora tem 2 cadeiras. O Vox, partido da Espanha, verdadeiramente de direita, dobrou o número de eurodeputados. E assim vários outros países. A Hungria nem se fala. A Alemanha agora tem o chanceler, mais à direita. Dentre outros, a França, né, a ascensão da França, da Marine Le Pen, inclusive está forçando a situação da França a colocar ela na cadeia, tentando tirar ela das próximas eleições francesas. Nos Estados Unidos tem o Trump, a mesma coisa. Então o que acontece? O Brasil vai dar uma guinada à direita. O que o sistema está tentando fazer é se esquivar para não deixar alguém tão alinhado com o Bolsonaro chegar ao poder. Seja o Bolsonaro, né, que está agora encarcerado, tem a minha situação, que agora acelera o meu processo por um crime fantasioso de coação, se expondo ao ridículo à Suprema Corte, de aprovar um processo sem pé nem cabeça contra mim. E se você colocar tudo isso no mesmo pacote, você vai perceber que não tem como uma candidatura de direita, verdadeiramente de direita, ir adiante sem o apoio do Jair Bolsonaro, que já começa em qualquer pesquisa com mais de 40% dos votos. Então, se forem se aventurar de querer colocar alguém pintado fantasiosamente de direita para concorrer sem o apoio de Bolsonaro, pode ter certeza, isso vai abrir um flanco imenso para vir alguém de última hora e surfar essa onda. Tal qual aconteceu em São Paulo, na eleição para a prefeitura. Esse vácuo foi preenchido lá pelo Marçal. Então, meus caros, a gente tem que apoiar aqueles que verdadeiramente representam os nossos valores. E se optar, né, se for mantida a prisão de Bolsonaro, e se o sistema brasileiro quiser optar por um caminho igual ao da Venezuela, que em cima da eleição deixou a Maria Corina Machado inelegível durante 15 anos, ou ainda seguir o caminho da Nicarágua, que é o que mais parece com o do Brasil, né, prendendo os opositores presidenciáveis que possam bater de frente com esse sistema e colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar, lamento dizer, mas tem um cara nos Estados Unidos que eu acho que não vai reconhecer a eleição brasileira. O Brasil está correndo um sério risco de, a seguir por um caminho ditatorial, não ter as eleições reconhecidas. Se isso se verificar, meus caros, vocês vão ter saudades do tempo em que a tarifa Moraes era de apenas 50%. Porque se isso acontecer, isso vai demonstrar o quê? Uma degeneração das instituições brasileiras. Uma queda da democracia brasileira. Tão visível e tão clara que não vai ser só os Estados Unidos que vai se posicionar dessa maneira, podem ter certeza. Mas outros países podem seguir este exemplo. Que Deus abençoe o Brasil, que nós consigamos aprovar a anistia e ter uma eleição livre com ampla participação da oposição. E não sendo vítimas não só do sistema, mas dos ditos moderados, que estão adorando assistir o Jair Bolsonaro sendo tirado da corrida presidencial. Porque sabem que não é só sobre o Bolsonaro, é sobre a bancada que o Bolsonaro pode eleger no Congresso também. Um abraço. Porque tem um exemplo prático. Tudo que a gente está falando aqui, ó. Teve o tal do Bruno Rodrigues, chanceler de Cuba. Ele disse o seguinte... Chanceler de Cuba? Chanceler de Cuba, né? Chanceler, né? Aí ele botou a imagem... Ele botou... Chanceler, mano. Isso é novidade pra mim, cara. Olha que legal. Eu não frequento, não estou familiarizado com essa novidade. Ele botou a foto do Gerald Ford, tá? Isso aqui, gente, é desespero, tá? Isso aqui é desespero. Denunciamos as mentiras do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que, sob a liderança do corrupto e mentiroso compulsivo secretário de Estado, tá falando Marco Rubio, tentam justificar com falsos pretextos a agressão militar contra a Venezuela. Ele entendeu que isso aqui é um recado para Cuba. Que Gerald Ford no Caribe não é só para... Só que os nossos políticos da gente não entenderam que também é um recado para o Lula, que também é um recado para o Brasil, mas ele entendeu. Aí ele disse o seguinte, isso aqui é desespero. Isso aqui vocês estão vendo agora é desespero. À vista de todos e apoio dos meios de comunicação, se busca normalizar e legitimar uma agressão contra uma nação soberana. Tá falando de Venezuela, o cara que fraudou uma eleição na cara dura. O sistema dele mostrou que ele não venceu, ele foi atrás dos opositores, ele mandou prender o cara que venceu a eleição, que teve que ser retirado à força do... Você sabe o que é isso aí, né? Você quer dizer lá quando? É aquela mina gata que vira pra amiga dela e falou assim, ó, para de falar com fulano. Ela, por quê? Ele tá andando até com os viadinhos da escola. Ele tá querendo a gente. Ela entendeu que o maluco tá fazendo amizade com os viadinhos da escola pra poder conversar com as meninas gatas. Ela é malandra. Ela é vagabunda. Ela entendeu. Ela falou assim, ó, você tá conversando demais com fulano. Pô, ele é super gente boa. Ele é amigo do Gerald. Tá faltando o rei aqui agora. Ele é amigo do Gerald. Geraldão. É. Geraldão. Do Gerald.
Aí o Jeff, sim, ele é muito meu amigo, a gente tá conversando direto. Tá faltando rei pra fazer essas porra aí. Aí ela se ligou, O cara já tava marcando a festa do pijama. festa do pijama, ele vem junto. Não, ele não! Por que não? Ele é tão. Você não tem ideia. Ele tem uma sensibilidade incrível. Sensibilidade é o cacete, ele só quer a gente aqui. Vocês estão dando mole. Ele entendeu isso aí, pô. Ele entendeu a amizade que se faz com um viado pra pegar mina gata. Aí tá aqui, ó. Como artifício desonesto, pretendem envolver o legítimo presidente venezuelano, né? Que a gente tem a Nunca prova mostrou de que as ele atas, não né? foi. Nunca. Não, a gente tem as atas foram Não, vazadas. mas ele ficou de mostrar e nunca Nunca mostrou. mostrou. A oposição é que conseguiu. Conseguiu e provou que ele perdeu a eleição, mas o chanceler de Cuba chama o Nicolás Maduro de legítimo presidente. Com o narcotráfico, né? O envolvimento, estão tentando envolvê-lo com o narcotráfico e o terrorismo. 2 graves flagelos internacionais que somente foram promovidos nessa região pelo governo dos Estados Unidos. Olha a inversão. Os comunistas são mestres nisso, de fazer uma inversão da narrativa. É igual a Marta Bloom, que botou aqui, o Wallace só pode ter um problema sexual, porque sempre seus exemplos envolvem isso. O problema, Marta, é o seguinte, é que você e muitos outros entendem quando eu falo isso. Quando eu falo de modo filosófico, não entende. Então o problema está no receptor, não no emissor, querida. Converse com seus vizinhos. Dá 2 exemplos. O exemplo que eu dei da lei natural e esse segundo, e diz pra mim o que seus vizinhos vão entender mais rápido. Não culpe o mensageiro, querido. Não culpe. Aí tá aqui, ó. Né, ele fala, então, que foram promovidos na região pelo governo dos Estados Unidos. Suas agências de inteligência e drogas. Né, foram os Estados Unidos que mandaram as drogas pra América Latina, não o contrário. E por personagens associados a todos esses políticos da Flórida, que chamam a atacar o território venezuelano. Ele tá falando do Marco Rubio. Novamente, ele não tem coragem de falar o nome do Marco Rubio. Sabe o que o Marco Rubio fez? Ele citou essa postagem do chanceler do Cuba e botou o quê? Mostra aí, produção. Ah, não, essa eu quero ver. Maluco, está demais, cara. Ou seja, prepare-se, é isso mesmo. Sabe, o cara falou assim: oh, ele tá vindo me bater, ele vai me quebrar, não sei o quê. E o cara falou: vou mesmo, vou com gosto. Não vai sobrar nada de você. A movimentação ocorre em meio a um contexto de relações tensas entre os governos de Nicolás Maduro e do presidente americano Donald Trump. O ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, Diosdado Cabello, anunciou que militantes chavistas estão sendo treinados por indígenas no uso de flechas com curare, uma toxina paralisante tradicionalmente utilizada por povos indígenas venezuelanos. A medida faz parte da estratégia de defesa diante de uma ameaça externa extrema, atribuída aos Estados Unidos. Cabello, em seu programa semanal, orientou os militantes para manter pés firmes, nervos de aço, mobilização máxima, calma e compostura diante do cenário de tensão. Ele reforçou a ordem de resistência ativa para os mais de 4 milhões de ativistas chavistas, afirmando que o povo venezuelano não se intimida diante do cerco e das ameaças.